Meus irmãos, bom dia, na paz de Jesus. Vamos estar dando início ao nosso tempo aqui juntos, né? Cultuando como igreja, o corpo de Cristo reunidos para louvar o nosso Deus. Ele é digno de ser adorado. Sejam todos bem-vindos. Que Deus possa visitar o seu coração, a sua vida, a sua casa. A Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E nós temos experimentado o cuidado de Deus, em cada detalhe, em cada coisa que Ele tem feito. Amém? Vamos colocar de pé. Fim do ano chegando, né? E a gente, mais um ano que Deus nos sustentou, e nós louvamos a Deus por isso, pelo cuidado de Deus com a sua igreja, com o seu povo. E fim do ano vem cansaço também, né, que a gente trabalhou o ano inteiro, e às vezes a gente trabalhou o ano inteiro esperando as férias, mas devemos descansar no nosso Deus. E vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 11. Tem descanso que uma boa noite de sono resolve, né? Mas tem um cansaço que às vezes uma noite de sono não resolve, que é uma alma fadigada, né? Então Jesus disse, é o que nós vamos ler aqui, um descanso além do que a nossa mente possa imaginar. Amém? Mateus 11, a partir do 28. Amém? Disse Jesus, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Meu jugo é fácil de carregar, e meu fardo que lhe dou é leve. Amém? Jesus nos convida a vir até Ele, nós que estamos cansados e sobrecarregados, e tomar sobre nós o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é leve e é suave. E às vezes a gente tenta procurar descanso para a nossa alma em tanta coisa, e Jesus nos convida a descansar a nossa alma nele. Amém? Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então tem a ver com a gente ser como Jesus, né? De ter essa paz de Jesus, a mansidão de Jesus. Jesus não ensinava como os hipócritas, os fariseus, que colocavam um jugo maior do que eles nem conseguiam carregar. Então o jugo de Jesus é leve. O fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, nós vamos achar descanso para nossas almas em Jesus. Amém? Vamos orar e pedir para que Deus nos ajude a descansar, a lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Amém? Porque Ele tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar por Tua graça, por Tua bondade. Nós queremos Te louvar, ó Deus, pelo Teu cuidado. Queremos Te louvar, ó Deus, pelo Teu convite. O Senhor nos convida todos os dias, ó Senhor, a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, porque o Senhor é quem cuida de nós, ó Deus. O Senhor é quem cuida da Tua igreja, Senhor. A Tua igreja está protegida debaixo das Tuas asas, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada família aqui, Senhor, por cada irmão e irmã que entraram nessa manhã aqui, Senhor, que eles possam receber o Teu jugo, Senhor, o Teu fardo leve, Senhor,
e aprender do Senhor, que possamos aprender do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração, Senhor, e assim nós encontraremos descanso para a nossa alma, Senhor. Obrigado, Jesus, por teu cuidado, obrigado por tua fidelidade, Senhor, por tua bondade, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, e hoje nessa manhã nós podemos celebrar esse sacrifício, Senhor, em memória do Senhor, participar da tua mesa, Senhor, com gratidão em nossos corações. Senhor, obrigado, Senhor, por tua fidelidade, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por tua bondade, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por essa família que o Senhor nos inseriu, ó Deus. Obrigado por podermos fazer parte do teu corpo, Senhor, porque nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos, Senhor, e te bendizemos. Te pedimos que o Senhor venha tomar a direção desse tempo aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a tua voz, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para a glória do teu nome, visita-nos, Senhor. Queremos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, lançar sobre o Senhor, ó Deus, ó Senhor, aquilo que nós sabemos que nós não temos como resolver, ó Deus, os nossos problemas, ó Deus, nós queremos lançar sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, ó Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu amor manifesto em Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o melhor de Deus, que veio e habitou entre nós, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Receba as nossas vidas como aroma suave às tuas narinas, Senhor. Receba-nos, Pai, na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
te obedecer é melhor que sacrifício, é melhor que 1000 palavras. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus é Jesus Cristo, que Ele veio, habitou entre nós. Deus mandou o melhor que Ele tinha. Deus se entregou por nós. E Ele nos convida a viver uma vida para Ele, a se entregar para Ele. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir e dias melhores virão mais. O melhor de Deus já veio, venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. Cante a Ele. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir e dias melhores virão mais. O melhor de Deus já veio, venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. Declare isso, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir e dias melhores virão mais. O melhor de Deus já veio, venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir e dias melhores virão mais. O melhor de Deus já veio, venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. O melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus já chegou. Amém. O melhor de Deus habita em nós. Quando Jesus subiu ao céu, Ele falou: eu não vos deixarei órfão, enviarei um ao outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos porque Ele habita em nós. Amém. Não tem nada a ver com a gente, irmãos. Não é porque nós merecemos, não é porque, puxa, não é nada disso. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Ele. É por causa dele. Dele é o querer, dele é o efetuar. Deus quem faz tudo, Ele quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, Ele quem atrai o homem, é Ele, não somos nós. Isso nos deixa seguro, porque não é com as nossas forças, mas é Deus quem nos dá, é Deus quem nos atrai.
Eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, aleluia. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Nós te louvamos, Senhor, que apesar de nós, das nossas falhas, dos nossos medos, Senhor, o Senhor está conosco, Senhor, e tem tudo a ver com o Senhor. Nós dependemos de Ti, o Senhor não desiste de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o motivo de estarmos hoje aqui em pé, para Te bendizer, Senhor. Que pelas nossas forças não estaríamos mais aqui, mas o Senhor tem segurado em nossas mãos e tem nos erguido, Jesus. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Permanecerá.
Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o socorro bem presente na angústia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor, porque coisas que a gente achava que era impossível, hoje a gente olha e fica como quem sonha. Oh Deus, vai se cumprir na vida dos teus filhos, oh Deus, as tuas promessas, oh Pai. Nós sabemos que não podemos, mas o Senhor pode todas as coisas. Confiamos, Senhor, na tua bondade, na tua fidelidade, na tua misericórdia que se renova a cada manhã. Jamais falhará. O Senhor é paz em meio ao temporal. Na calamidade está guardando meu coração. O Senhor é o refúgio em meio à dor, e ao meu encontro sei virá. Seu amor não vai falhar. O Senhor é bom, sua misericórdia não tem fim. O Senhor é bom, nele eu posso descansar. O Senhor é bom, sua misericórdia não tem fim. Seu amor permanece para sempre, jamais falhará. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Se a gente estiver passando por uma dificuldade, irmãos, eu te digo, se você olhar para trás e ver o que Deus já fez na sua vida, quem você era e quem você é, aquilo que você já enfrentou de dificuldade, Deus foi fiel e Deus te livrou. Nós temos muitas histórias de fidelidade de Deus. Eu me converti com 18 anos, em 98. Uma família disfuncional, 6 irmãos, uma mãe, todo mundo vivendo em um cômodo. O primeiro de todos os irmãos. Enquanto eu estava na igreja, no final do ano, minha mãe estava no forró. E a gente orava, a gente chorava. E a Bíblia diz que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. E eu criei, irmãos. Eu criei. Hoje todos os meus irmãos servem a Deus.
Minha família toda serve a Deus. Nós não sabemos como que Deus vai fazer, mas nós sabemos que Ele faz. Ele muda. Ele transforma. Não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente quer, que a gente sonha. Mas Ele tem o jeito dele, e o jeito dele é melhor. Creia, traga à memória aquilo que te dá esperança. Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As nossas frustrações não são por causa de Deus, são por causa dos nossos anseios, aquilo que Deus nunca falou. Nós precisamos repensar o que é bênção. A bênção é aquilo que Deus diz que é bênção. A bênção para Deus é você ser uma bênção, não é você receber um monte de coisa ou ganhar aquilo que Deus dá coisas pra gente, Deus dá, mas Deus está mais preocupado em transformar nosso caráter, a nossa vida. Não se frustre com Deus. As nossas frustrações não são por causa de Deus, são por causa dos nossos anseios, dos nossos desejos, ou porque a gente colocou os olhos naquilo que Deus nunca mandou a gente colocar, ou porque a gente colocou esperança naquilo que Deus nunca falou. Então, traga à memória aquilo que dá esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele é fiel com sua palavra. Ele diz que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria. E ele, para Moisés, estava acabado. Deus abriu o mar vermelho, irmãos. Deus pegou 5 pães e 3 peixes e alimentou 5.000 pessoas. E a Bíblia já diz assim, ó, fora crianças e mulheres. Então, é enorme. A gente nem precisa fazer essa conta de ver quantas pessoas tinham, porque 5 pães e 2 peixes não alimenta a gente, irmãos. Então, o Deus que a gente serve, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele transforma qualquer um, Ele transforma um pecador e Ele santifica, Ele muda a história, Ele muda a situação. Eu não tinha esperança nenhuma, não tinha perspectiva de vida nenhuma, mas Deus transformou a minha vida. Ele está transformando cada dia, Ele quer transformar as nossas vidas. Essa é a nossa esperança. E quando a gente estivermos completo, Ele nos arrebatará e nos levará para o céu. Traga à memória que te dá esperança, aquilo que Deus já fez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, seu amor. Nunca tem fim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, seu amor, que nunca tem fim. Declare isso, quero trazer à memória. Quero trazer à memória jamais falhará. Ele não falha. Deus não falha. Ele jamais falhará, irmãos. Creia nisso, creia que Deus está cuidando, Deus está guiando, Deus está conduzindo a sua história. Amém? Deus abençoe. Aplauda Ele, Ele é digno. Glória a Deus.
Amém. Paz do Senhor, igreja. Bom dia, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de todos nessa manhã. Estamos felizes porque estamos na casa do nosso Pai, onde nós podemos celebrá-lo e participar da sua mesa. Hoje é Santa Ceia e nós vamos lembrar do nosso Deus. Não que nós não lembramos todos os dias, mas hoje é um dia especial, no qual nós lembramos da nossa aliança para com o nosso Deus. Eu estava aqui e pensando aqui no testemunho do Luiz, e eu sou primo dele, e vivemos parte dessa disfunção na nossa família. Para quem não nos conhece, né, pensa que toda a vida foi assim conosco, mas, queridos, a probabilidade de dar ruim conosco era muito grande, por causa dessa família disfuncional a qual a gente vivia. E até eu mesmo, tem um irmão do Luiz que eu olho hoje e falo, meu Deus, é um milagre, porque quem vê fala assim, não tinha como, não tem como, e hoje serve ao Senhor. É maravilhoso o que Deus faz, queridos. É maravilhoso o que Deus fez nas nossas vidas, né? Dentro de tudo que aconteceu conosco, o Senhor foi lá e nos livrou, nos salvou, nos deu um novo rumo para as nossas vidas. Eu vivi de uma maneira torta, né? E eu vejo o que Deus fez hoje na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por isso, pela bondade e favor dEle. Então creia, queridos, creia nesse Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei das suas angústias, mas Ele é Deus. Ele sabe o que nós precisamos e na hora certa Ele vai te socorrer. Eu estava contando que nesse ano Deus fez grandes mudanças em minha vida. Eu trabalhava como motorista e 17 anos, queridos, trabalhando como motorista. E eu queria mudar, não estava gostando mais, e orando a Deus, falando, Senhor, eu não quero mais ser motorista, né? Eu quero ter outra profissão, até porque surgiu uma oportunidade de virar carreteiro, e eu conversei com minha esposa, ela não queria, né? Porque eu ia ficar muitos dias fora de casa, e orando ao Senhor, e surgiu uma oportunidade de fazer um curso, comecei a fazer um curso, e fazendo esse curso, Deus abriu uma porta em outra empresa, e eu sou grato ao Senhor por essa porta, porque Deus mudou totalmente o rumo da minha vida. Eu que estava ali já há 17 anos, trabalhando numa função, né? Hoje eu trabalho como montador de máquinas, e esse ano eu já fiz 3 cursos, e na minha cabeça, queridos, era improvável estudar, eu não gosto, falei, não vou, e eu estava até, Janaína estava até falando comigo uns dias desses, falando, você lembra, 2 anos atrás a gente estava lá de férias, né? Eu estava de férias com ela, e eu conheci um pastor, e conversando com ele contando a sua história, que ele foi fazer faculdade depois dos 40 anos, e ele olhou para mim e falou assim, você vai estudar ainda, você vai estudar. E eu dando risada, irmãos, Sara, e eu dava risada, eu falava para ele, ele tá doido, não, capaz que eu vou estudar, ou nada, mas vocês veem aí, estou aí, e eu só louvo a Deus, querido, sou muito grato a Deus, porque às vezes, no nosso coração, nós temos um planejamento, mas da boca do Senhor vem a resposta final. Então, a gente pode traçar, a gente pode planejar, mas o Senhor sempre é que dá a resposta final. E eu sou grato a Deus, porque Ele tem conduzido os nossos passos. O Senhor tem feito grandes coisas, queridos. Creia, somente creia. Amém? Vamos orar aqui. Tem um aniversário de casamento, que é do Adriano e da Giovana. O Adriano e a Giovana é irmão do Jefferson, né? O Adriano é irmão do Jefferson.
Vamos estar orando por esse casal, vamos estar orando por nós, para que o Senhor nos permaneça firmes, queridos, para que o nosso evangelho seja enraizado na rocha, para que quando vem o vento, vem as tempestades, nós não venhamos ser abalados, mas que nós venhamos ser firmados, Senhor. Que nós não venhamos ter um evangelho raso, mas firmado no Senhor. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nós Te agradecemos por aqui estarmos nessa manhã. E oramos, ó Deus, pelo Adriano e pela Giovana, Senhor. Abençoa os Teus filhos, ó Pai, a união, o casamento. Ó Deus, o Senhor sonda, o Senhor conhece, Pai, o que os Teus filhos precisam. Que o Senhor venha abençoá-los, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, sobre o lado dos Teus filhos, ó Pai, nessa manhã. Sobre a cada um que aqui está, Senhor. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles possam ser abençoados, ó Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Amém? Amados, eu quero também orar com os irmãos pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Você que tem trago o seu dízimo aqui, você que tem feito as transferências, que o Senhor possa abençoar o lar de vocês, a casa de vocês, o emprego de vocês. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém? Vamos orar pelas ofertas e, da medida que formos orando, pode estar trazendo aqui. Amém? Senhor Deus, eu oro, Senhor, nessa manhã, pelos ofertantes, pelos dizimistas. Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o emprego, o lar dos Teus filhos. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos que o Senhor venha abençoar com a medida recalcada, sacudida e transbordantes, ó Deus, que eles possam ver, Senhor, um milagre, ó Pai, em sua mesa, em sua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, o celeiro dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que seja multiplicado, Senhor. É o que eu Te peço, ó Pai, nessa manhã, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o crescimento, Senhor, espiritual, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos que estão também acompanhando o culto em casa ou no trabalho, aonde quer que esteja. Deus abençoe a vida de cada um na manhã do dia de hoje. Amém? Vamos orar pelos os nossos irmãos que estão em casa, os irmãos que estão viajando também. Lembro que a irmã Lúcia e o Gerson pediu que nós estivéssemos orando por eles, para que Deus possa guardar e dar um bom tempo a eles. E os irmãos que estão impossibilitados de estar aqui conosco, talvez estejam enfermos, talvez estejam fracos, não está com força para vir à congregação. Vamos orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor possa levantar e curar os nossos irmãos e as nossas vidas, né? Capítulo 9 de João, o Evangelho de João, diz lá que havia um homem cego de nascença, né? E ali os seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem pecou, foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse assim? Mas Jesus, a resposta sábia de Jesus, diz que nem ele nem o pai dele pecaram, mas que era ali para manifestar a glória de Deus na vida daquele homem. E Deus pode manifestar a sua glória na nossa vida, irmãos, nesta manhã, no meio da nossa família, se assim nós crermos. Amém? Os irmãos que tiver algum pedido, se quiserem manifestar, se manifeste. Como de costume, os irmãos, se quiserem vir aqui à frente, venham à frente, respeitando aqui o nosso distanciamento, né? Para que não haja problema. Os irmãos que estão em casa, eleve os seus pensamentos a Deus, coloque os seus pedidos diante de Deus e nós vamos orar. Deus é poderoso, irmãos, para curar. Deus é poderoso para abrir porta de emprego, eu creio nisso, né? Deus é poderoso, irmão, para salvar.
através da nossa oração. E eu quero pedir ao pastor que venha e imponha as mãos, para que assim nós possamos estar dentro dos mandamentos bíblicos, né? A Bíblia diz: se tiver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, impõe as mãos, unja com azeite, e assim seremos curados. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. Oh Deus, e eu creio, Senhor, que o Senhor ouve a nossa oração. Lembro agora, Senhor, daquela viúva, Senhor, que ficava ali naquela cidade onde havia, a Tua palavra diz que havia um juiz, ó Deus, que não temia o Senhor, nem respeitava os homens, mas aquela viúva estava ali todo dia, Senhor, na porta dele, batendo para que ele fizesse justiça para ela, Senhor. Deus, e aqui estamos nós, ó Deus, clamando ao Senhor, Pai. Muitas vezes, ó Deus, até os mesmos pedidos, Senhor, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor, meu Deus, tem a resposta para nós, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que quando nós batemos, a porta ela se abre, Senhor. E em nome de Jesus, meu Pai, aqui estão os meus irmãos, aqui estão as minhas irmãs, e está eu também, Senhor, diante do Senhor, clamando, ó Deus, por misericórdia, por graça, Senhor, do Senhor. Visita, ó Deus, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Olha, meu Deus, as angústias, o pedido, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, para nós já dura anos, ó Deus, que nós vem colocando, ó Deus, diante do Senhor. Mas, ó Deus, eu creio que no tempo do Senhor a resposta virá. Também, ó Deus, tem os meus irmãos, ó Deus, que estão em casa, talvez estão enfermos, Senhor, e estão, ó Deus, impossibilitados de estar aqui reunidos, ó Deus, como igreja. Visita os meus irmãos, ó Deus, estende as Tuas boas mãos que cura, mãos que saram, ó Deus, mãos que libertam, Senhor. Lembra agora, ó Deus, da irmã Janaína, Senhor, que está lá com o pé quebrado, ó Deus. Põe as Tuas mãos, dê a ela uma ligeira recuperação, Senhor. Em nome de Jesus, visita os meus irmãos, ó Deus, aqui na frente. Ó Deus, que está colocando, ó Deus, diante do Senhor, uma intercessão, ó Deus, pelos seus familiares. Ó Deus, está derramando diante do Senhor a angústia, ó Deus, da alma, Senhor, daquilo que está precisando. Deus amado, em nome de Jesus, abra a porta de emprego, Senhor, para os Teus filhos que porventura estão desempregados. Meu Deus, abra a porta, Senhor, dos negócios, ó Deus, para os meus irmãos, ó Deus, que trabalham, ó Deus, com seus negócios por conta própria, Senhor. Meu Deus, abre a janela do céu, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor, nesta manhã. Deus, visita os meus irmãos, ó Deus, que estão com o coração aflito, Senhor amado. Estende as Tuas mãos, Tu és o bálsamo, Senhor. Tu és aquele que tem a resposta, ó Deus, para cada coração, para cada pedido, Senhor, na manhã, ó Deus, do dia de hoje. Visita o Teu povo, Senhor. Visita a Tua igreja, Senhor, espalhada por sobre a face da terra. Ó Deus, e aqueles que nos assistem também, Senhor, estão cultuando conosco, estão colocando diante do Senhor as suas necessidades, as suas dores, ó Deus, as suas causas, Senhor. Visita, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja glorificado no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor e já agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Sinta os irmãos abençoados. Amém? Pastor? Oremos pelo pastor. Em nome de Jesus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, apresentamos o Teu servo, Senhor, que irá trazer para nós o alimento do céu, Pai. Em nome de Jesus,
Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa usá-lo mais uma vez e que a tua igreja possa ser alimentada, ó Deus, e que ele venha a ser apenas um instrumento. Mas também, Deus, abre o nosso coração e os nossos ouvidos, ó Deus, para estar atento àquilo que o Senhor irá falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bênção. Tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. É tão maravilhoso, e a gente tem a percepção e o entendimento de que quando Deus toca o nosso coração, Deus fala conosco, é que tem muitas vezes, você canta o mesmo hino, muitas vezes, mas tem um dia que é especial. Às vezes você até conhece mais ou menos a história, mas quando o testemunho vem, e quando o Senhor toca para que esse testemunho seja dito, falado, impacta a nossa vida de uma maneira muito especial. Porque a gente vê Deus bem pertinho dizendo assim: veja como eu amo você, e veja o que eu sou capaz de fazer, e veja o quanto eu quero fazer por meio de você. Eu quero fazer o que eu fiz na tua família, na família de tantas outras pessoas. E a gente acredita, sabe por quê? Quando a gente ouve o testemunho que o Luiz deu, e quando o Juliano tocou aqui dizendo assim, aquele ali ninguém podia acreditar. Não, aquele lá não. E eu conheço algumas pessoas assim que quem conhece ele hoje não acredita que ele era do jeito que era. E quem conhecia ele antigamente não acreditava de jeito nenhum que ele poderia ser como ele é hoje. Porque é incrível o que Deus pode fazer. E o incrível aqui é uma questão de... a gente fica extasiado, a gente fica maravilhado. Assim, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Por isso, isso tudo nos leva a crer. E é um grande incentivo, dizendo assim, não desista da tua família. Não desista daquele a quem você ama. Não desista de pregar o Evangelho. Não desista de ser um bom testemunho do Evangelho. Porque a Bíblia diz assim que aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Porque tem hora que percebe que alguns crentes, até ele fica meio assim para pregar. É como se ele dissesse assim, eu não vou perder tempo, eu vou ser ridiculizado, eu vou ser... não vai adiantar de nada, nem ele crê, não é? E aí nós entendemos assim, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, que fomos alcançados, que experimentamos Deus, que estamos próximos da sua palavra, que o Espírito dele habita em nós, para nós, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus que cura, que transforma, que realiza, e que quando a gente olha, como nós cantamos essa manhã, a frase diz, Deus que transforma o nosso caos. Deus, de fato, transforma o nosso caos. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de uma circunstância favorável. Deus não fala assim, eu até queria, mas eu estou impedido de fazer por causa disso e daquilo. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Só para vocês perceberem um testemunho que eu vou dar agora, né? Aqui na Teles de Menezes. O menino é amigo do meu irmão e amigo da nossa família até hoje. Ele mora aqui, casou, agora mora no Parque Seleta, na rua que o ônibus passa, lá em cima. Ele hoje casado, tem filhos e tudo, mas ele criança, muito criança, pegou uma doença. E médico para cá, médico para lá, exame, não tinha o que fazer. Não descobria, não tinha cura, não achava a cura para o menino. Amigo de infância do meu irmão, trabalharam juntos, e muito tempo, e aí vai aqui, vai lá, pega a chave e dá para o Luiz, e aí, leva para cá, leva para lá, e ele pegou e de uma forma muito desesperada,
começou a ir em lugar, um que reza, o outro que benze, o outro que ia indo elevando o nível. E aí foi num eu não sei, terreiro, eu não sei como é que é o nome, não quero ser desrespeitoso, é um testemunho. E foi nesse lugar, num lugar, não sei se era Umbanda ou Quimbanda, alguma coisa assim, e desceu lá um espírito. O pai levou a criança, falou assim, nós temos que, vou apelar para tudo, né? Estava indo tudo que era. E aí desceu lá um espírito e disse assim, o seu caso a gente não pode resolver. O seu caso só vai ser resolvido na igreja dos crentes. Só pode ser resolvido, é só o Deus dos crentes que pode resolver o seu problema. E aí ele foi para a igreja dos crentes e está lá até hoje, se converteu e foi salvo, toda ele e sua família. Pode um negócio desse? Quando Deus está operando, quando Deus realiza, quando Deus quer salvar, Ele manda, seja lá quem for, evangelizar. Ele manda. Amém? Acho que os pais dele ainda moram na Teles de Menezes. A gente morou muitos anos ali e eles ainda estão lá. Obrigado. Então, agora imagina você, cheio do Espírito Santo, dando bom testemunho. A palavra é poderosa. A Bíblia diz assim, a minha palavra não volta vazia. Não volta vazia. Não volta vazia. E que nossos lábios sejam boca de Deus. Não tem coisa melhor do que você e eu sermos boca de Deus. Não é porque eu falo algo que vai acontecer, mas é porque eu estou ouvindo Deus, é porque eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus, eu quero ouvir Deus. Aí Deus diz, hora que eu vou curar. Aí, em alguns casos, Deus fala assim, faz o apelo, traz a reconciliação, mostra para ela, porque eu não vou curar, eu vou levar. A gente queria que todo mundo que a gente chegasse, que a gente orasse, fosse curado. Um outro testemunho bem rápido, só para vocês perceberem. Uma moça também deu uma espécie de câncer, um tipo de câncer na boca, e ela estava numa situação muito ruim, já quase perdendo a possibilidade de falar, e todo o seu corpo debilitado. E aí a família crente, né? A família chama todo mundo que aparece, ouviu falar do pastor fulano de tal, chama o pastor para orar. A missionária fulana de tal passou na cidade, chama ela para orar. E chamava todo mundo para orar. Até que chamou uma pessoa, um pastor, uma missionária, e a missionária já sabia que o pastor fulano já tinha orado, que a outra irmã já tinha orado, que a igreja dela estava orando, e Jesus não tinha curado. E ela, humildemente, que poucos pensam assim, ou os que não pensam assim estão em desacordo com o que o Evangelho ensina, ela disse assim, eu não sou melhor do que aquele pastor, eu não sou melhor do que aquela igreja, eu não sou melhor do que ninguém que já orou por ela. Se todo mundo já orou e ela não foi curada, por que eu vou orar e ela vai ser curada? E aí ela discerniu e entendeu, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está querendo falar com essa moça e com essa família alguma coisa. E ela disse, mas eu vou daqui 2 dias orar por ela. E ela ficou 2 dias buscando a Deus. Senhor, o que o Senhor quer com essa família? Senhor, o que o Senhor está falando? Senhor, e aí ela teve o entendimento de que Deus estava falando ao coração dela, de que Deus ia levar aquela moça, que Deus não ia curar ela, mas que Deus queria levá-la salva, de que queria salvá-la. E era uma moça que estava desviada do Evangelho, que estava afastada. E aí a irmã foi lá, a missionária foi lá e começou a ministrar e falar do Evangelho e falar da reconciliação e pregar para ela e falar das coisas. A menina pegou e quebrantada, ela confessou Jesus, ela confessou seus pecados, se arrependeu e ela foi salva e partiu e Deus levou ela para a glória. Temos que ter discernimento nas experiências da vida. A gente não pode ser levado... Quando eu vou orar por alguém, eu não vou orar porque o pai dela pediu. A gente sempre ora por tudo, mas o que é que eu vou orar? Eu vou falar o quê? O que eu vou pedir? Não dá para... Só Deus pode levar ou deixar. Só Deus pode curar, só Deus pode fazer todas as coisas. Então a gente diz, Senhor, o próprio Jesus, quando orava, ele diz assim, seja feita a tua vontade. É sempre buscar a vontade de Deus, amém?
Então, diante desses testemunhos que a gente ouviu hoje pela manhã, obrigado, Luiz e Juliano, por nos abençoar com esse testemunho. E eu acredito quero que você, que está ou na internet aí vendo, e você que está aqui presencialmente, sinta-se encorajado, sinta-se encorajado. E eu conheço famílias que, enquanto de joelhos dobrados, clamando, muitas pessoas da família vieram a Cristo. E aí, perseverar nisso é que é difícil, né? E perseverar também numa vida de crescimento no Evangelho também é difícil. Há muitas dificuldades, nós somos bombardeados, nós somos tentados a mudar, né? Às vezes a gente perde a inocência. Tem um cântico que diz, mas agora, abraça-me quando eu era criança, mas eu deixei de ser criança. Mas às vezes sou levado pelo desejo de crescer, pela vontade de crescer e torno-me independente. Aí eu já vou perdendo isso, já não oro tanto mais, porque eu não dependo muito. Porque agora aquilo que eu resolvia pela oração, agora o meu cartão de crédito resolve. Não preciso nem orar. Né? Aí agora melhorou ainda, porque agora é Pix. E ainda tem uns cartãozinhos mágicos que é só fazer assim, ó. Eita, está resolvido? Um cartãozinho desse bom, né? É só fazer assim, ó. Já foi. Negócio interessante. É uma ironia que eu estou fazendo aqui, mas a gente sabe que existe uma diferença onde nós dependemos de Deus e naquilo que a gente depende dos nossos recursos, que a gente depende do nosso dinheiro, né? E quando a gente depende do dinheiro e o dinheiro já está lá, a gente nem pergunta para o dono do dinheiro se a gente pode gastar aquele dinheiro, né? A gente já vai e gasta. Porque o entendimento bíblico é que você e eu somos mordomos, que o Senhor é dono de tudo. Mas hoje é uma manhã de celebração, de amor. Você viu quanto a gente cantou aqui sobre o amor? O amor de Deus que nos sustenta, o amor de Deus que nos mantém firmes, o amor de Deus que nos guarda, o amor de Deus que nos leva a compreender o amor de Deus por nós e nos leva a amar o nosso próximo. Amar o próximo sem mudar. E aqui, rapidamente, acredito que vamos terminar um pouco mais cedo hoje, mas rapidamente mostrar que você fala do Evangelho e você conta a história de Jesus. A história de Jesus. Jesus, ele foi enviado pelo Pai, e desde a notícia do seu nascimento, Jesus já trouxe dificuldade, problema, já trouxe impacto, Jesus já trouxe problema. Quando veio a notícia, o anjo aparece e diz, olha, você vai ficar grávida. Aí ela diz, como? Vai arrumar um problema para mim, eu sou virgem, não sou casada, como é que eu vou aparecer grávida? Ela não disse isso, mas no contexto está assim, eu vou ser apedrejada, eu vou ser reconhecida como uma sei lá, né, ou tantas coisas. Como vai ser isso? E aí ela recebe a notícia e diz, o Espírito do Altíssimo te encobrirá, e no teu ventre virá aquele. Aí acontece, aí o noivo, o prometido, o José, já sabe que ela está noiva. Aí ele, para não difamar ela, ele planeja a fugir. Eu vou embora, eu vou deixar. Quem sabe os outros vão pensar que eu fiz a coisa errada e fugi. Então, eu vou preservar ela. Ela vai ficar como vítima. E aí o anjo vai lá. Deus sempre está atuando na nossa vida, em cada situação. Você pensa uma coisa, Deus está ouvindo o seu pensamento. Você fala, de madrugada eu vou fugir, de madrugada eu vou. Aí o anjo do Senhor já vai lá, Deus envia o seu anjo e diz, não, isso é coisa minha, isso é uma obra minha. Vocês são um casal abençoado, vocês são um casal privilegiado. Eu escolhi vocês para que o meu filho venha assumir a forma humana, que ele venha se revestir de carne, assumir a forma humana. E aí o José ali obedece à voz do Senhor. E quando o menino vai nascer, tem dificuldade de novo, porque vem um decreto que ele tem que ir para Belém, a cidade onde eles nasceram, tem que fazer o recenseamento. Aí às vezes a gente acha que o governo lá lançou um decreto, o imperador disse, agora todo mundo tem que fazer o recenseamento. Qualquer um de nós falar assim, esse homem não tem o que fazer,
Eu estou com a minha mulher grávida, agora eu tenho que colocar ela em cima de um jumento. Vou ter que andar não sei quantos quilômetros para poder chegar lá e recensear. Por que não sei o quê, e não sei o quê, e reclama, e murmura, e não sei o que lá. Agora fala para mim, Jesus tinha que nascer aonde, segundo o profeta Miqueias? Tinha que nascer em Belém. E se não vem esse decreto, provavelmente ele não iria lá. Percebe? Então seja lá, se é o presidente da república, se é o prefeito, presta atenção, pode ser que Deus pegou a mão do prefeito e assinou um documento, que no momento você vai achar ruim, mas é bênção para o evangelho, é bênção para a palavra de Deus, é bênção para a tua vida. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então o decreto do imperador, que no primeiro momento foi ruim, a gente não vê José reclamar em momento nenhum, né? Mas eu estou falando nós, e eu estou falando por mim, especialista em reclamação. Puxa, logo agora, esposa grávida tem que ir para lá, e não sei o quê. Aí chega lá, não tem lugar para se hospedar. Dificuldade de novo. Veja como Jesus, a chegada de Jesus pode causar muita turbulência na vida de algumas pessoas. Eu já vi gente dizendo assim, quando eu não era crente, até que vivia melhor. Agora que Jesus entrou na minha vida, minha casa virou de perna para o ar. Porque agora eu roubava, não posso roubar mais. Eu passava coisa errada, fazia coisa, agora não posso mais. Agora tudo é errado para mim. Meu Deus, o pessoal vivia na lama, até o pescoço. E agora tem que parar, né? Eu não posso dar nota fiscal fria, não posso mais fazer aquele esquema errado. Agora parou. Causou turbulência. E aí, Jesus vai vindo. Só que a turbulência de Jesus é para colocar as coisas em ordem. É para colocar as coisas no lugar. É para colocar de uma forma que a gente vai avançando a viver na presença dEle por toda a eternidade. Por toda a eternidade. É o que a gente está celebrando aqui essa manhã. O envio de Jesus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que veio com um propósito. E a gente fala aqui de 4 propósitos, lembra? Ele veio para tirar os pecados, ele veio para revelar Deus Pai, ele veio para nos livrar da condenação do pecado e veio para estabelecer o reino de Deus. E a gente celebra tudo isso. Agora o pecado que estava me condenando, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Aí Jesus nasce, e aí quando ele está mais ou menos por 2 anos, aí vem os magos, aí você sabe toda a história, e aí o Herodes lá, o faraó da época lá, o governador, quer matar. Quem é o rei de judeus? Eles aparecem lá e falam, a gente veio aqui adorar o rei de judeus. Rei de judeus? Que isso? O rei aqui sou eu. Que rei que está falando? E aí já começa a perseguição, e Jesus tem 2 anos, mais ou menos, eles dizem isso. E como eles não conseguem saber quem é Jesus, e sabem mais ou menos que tem uns 2 anos, então eles mandam matar todo mundo de 2 anos. Cumprindo-se uma profecia também de Raquel que chora pelos seus filhos, né? Aquele choro, uma profecia. E aí ele mata todo mundo, só que eles matam todo mundo menos o autor da vida. Porque o anjo do Senhor aparece dizendo assim, olha, sai daqui e vai para o Egito, porque o Herodes quer matar ele. Queridos, tudo aquilo que armam contra você, pode ter certeza, Deus antecipa e Deus está dizendo, olha, cuidado, não vai ali. Deus não lança contenda contra ninguém. Nossos inimigos não são pessoas, nossos inimigos são os espíritos malignos, toda a potestade do mal. Amém, queridos? Então, tudo que estão armando contra você, tudo aquilo que o inferno está articulando contra a tua vida, tenha certeza, Deus já rompeu. Deus já rompeu. Durma seguro, durma tranquilo, firme-se em Cristo. Faça de Jesus o teu esconderijo. Faça dele o esconderijo. Faça dele o seu lugar, o lugar seguro, o lugar de refúgio. Tenha certeza disso. Aí depois de um bom tempo, aquele Herodes morre, e aí Deus pega e envia um anjo de novo, dizendo, olha, aquele que queria matar o menino já morreu, então pode voltar. E aí ele volta, e ele vai para uma cidade pequena, Nazaré, e vai trabalhar com o pai dele na carpintaria, e começa a viver como um comum, né? Até quando chega o momento do chamado dele, o momento exato, que ele completa a certa idade, ele recebe uma chamada para ser batizado, e aí ele vai até o Rio Jordão, João está lá, e aí o céu se abre, Deus dá o testemunho, dizendo, este é meu filho amado, nele tenho prazer. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba,
e ele ali já é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tem as 3 tentações, necessidade física, na alma e no espírito. Ele é tentado a adorar, se prostrado me adorares, aí ele, só o Senhor Deus adorarás. Ele é tentado a mostrar que ele é bom, que ele sabe na sua alma, pula daqui de cima e todos vão saber, Deus vai mandar os anjos, vai tirar você daqui, e ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É tentado na necessidade física, e aí diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí a gente ensina aqui que a palavra alimenta mais que pão. Então você vai ser tentado pelo inimigo em todas as áreas. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades, questões espirituais. Vai ser tentado, mas persevera, faça como Jesus. Siga o exemplo de Jesus, seja capacitado por Jesus a vencer todas essas áreas. Em todas essas áreas. E Jesus recebe o seu impacto, e ele começa a pregar, ele começa a ensinar. O primeiro ano de Jesus é o ano da popularidade. Coisa maravilhosa, todo mundo quer estar perto dele. Onde ele passa a multidão, ele não consegue nem dormir, não consegue comer, não consegue fazer mais nada. Porque todo lugar que ele vai, está todo mundo lá, grudado nele. Aí vem o segundo ano, que é... aí tem o terceiro da grande perseguição, da sua morte, do seu julgamento, da sua condenação. E o segundo ano é de muita perseguição. Jesus, desde o seu nascimento, a gente está contando aqui a história, recebe dificuldades. Mas toda a oposição a Jesus é uma oposição satânica. Toda a oposição de Jesus, mesmo que venha por meio de uma pessoa, por trás desta pessoa, quem está lá é um demônio, é um diabo, é um adversário. Né? A Bíblia fala de adversário, a palavra do hebraico é Satanás. Toda a oposição. Aí Jesus começa o seu ministério, e ele começa a pregar, ele começa a ensinar. Aí ele vai, ele cura um cego, aí ele cura um aleijado, ele ressuscita um morto, ele começa a trazer ensinamentos, e todo ensinamento que ele traz tem oposição. Aí vem ele perdoa o pecado, perdoados estão os seus pecados. Aí os fariseus, mas como pode ele perdoar pecado? Quem perdoa pecado? Só Deus. Eles não sabiam que Jesus era Deus. Aí ele cura um dia de sábado, os religiosos, não pode curar dia de sábado. Não pode curar dia de sábado. Aí ele expulsa os demônios, aí os entendidos da lei, falam, ele está expulsando pelo Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. Olha, dizer que Jesus está possesso de demônio, o príncipe do demônio, e está expulsando demônios. Aí eles trazem um ensino, dizendo, olha, uma casa dividida não prospera. O reino de Satanás não está dividido, nem o reino de Satanás está dividido. Por isso que tudo aquilo que trabalha para divisão é complicado. Preserve a sua casa, preserve seu coração. E aí, eu quero ir rápido, é só uma introdução. Quando ele chega no seu último ano da perseguição, ele começa a dizer, olha, eu vou morrer. Quando chega na última semana, eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado, e aí até os discípulos mais próximos, não, Senhor, que isso não te aconteça. Aí Jesus disse, arreda Satanás. Eu vim aqui para isso. Eu vim para manifestar a verdade, para ensinar a verdade, e vim para morrer. E morrer para tirar os nossos pecados, para levar sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa dor, toda a nossa condenação. Para isso ele veio. E aí, onde chega no momento da ceia, e ele começa os preparativos para a ceia. Ele manda seus discípulos ir à cidade próxima, buscar um jumento, porque ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém, e tem que ser jumentinho. Não adianta querer, às vezes a gente quer dar um jeitinho de melhorar para Deus. Jesus manda buscar um jumentinho, e fala assim, não, jumento para Jesus, não. Eu tenho um primo que tem um cavalo que é maravilhoso, aquele cavalo. Vou levar o cavalo para Jesus. Meus queridos, como é que Miqueias diz que Jesus vai entrar em Jerusalém? Como é que os profetas do Antigo Testamento dizem? Montado no jumento. Então, deixa a palavra de Deus se cumprir, meus irmãos. Não é? Deixa se cumprir a palavra de Deus. O Elias, ele vai clamar a Deus pedindo fogo. Sabe o que ele manda fazer? Joga água. Ele taca água no negócio. Joga mais água, e mais água. Joga mais. Aí quando o negócio está cheio de água, aí ele vai clamar, porque
O fogo que vem é o de Deus e lambe até a água, as pedras, lambe tudo. O poder de Deus é maravilhoso, ele vai contra qualquer circunstância desfavorável. Acredite nisso. Acredite nisso. E aí na ceia, Jesus, ele prepara a ceia, e aí ele está dando a ceia. E na ceia, sentado à mesa com ele, e um sentado à mesa não era cadeira, né, é uma mesa bem baixinha, e eles estavam no chão, naqueles tapetes, quase que ajoelhado de lado, assim, né, que é sentado de lado com as pernas viradas, e aí Judas próximo dele, próximo ao alcance da sua mão, e ele começa a ensinar e falar sobre a ceia. Ele começa a dizer: olha, esse pão é o símbolo do meu corpo que vai ser rasgado, partido. Esse cálice é o símbolo do meu sangue que vai ser derramado. E ele começa a trazer esses ensinos, mostrar para os seus discípulos, e ele começa a mostrar que ali é uma ceia. A ceia é conhecida como a festa ágape, festa do amor, a festa do amor. Agora, a festa do amor, quando a gente fala assim, a festa do amor, o que você pensa? A festa do amor é que vai acontecer tudo de uma maneira meiga, tudo de maneira doce, vai acontecer tudo certinho, vai ser tudo muito bom, não é assim? Mas olha a festa ágape de Jesus. Ele foi traído, ele já tinha sido vendido, ele vai ser preso e arrastado, vai ser espancado. Mas de que amor que ele está falando? Não é o amor do ser humano por ele, mas é o amor dele pelo ser humano. É o amor dele por aquele que o traiu, por aquele que estava lutando contra ele, se opondo a ele, porque a vida de Jesus Cristo foi toda de oposição. Foi toda de oposição. E não quer dizer que alguma pessoa esteja em oposição, que ela não seja de Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Paulo foi em oposição ao Evangelho de Jesus Cristo, mas ele foi e se tornou talvez o maior apóstolo, o maior homem que proclamou o Evangelho. Foi o apóstolo Paulo, mas no começo ele foi um grande opositor. Muitos outros daqueles foram grandes opositores, mas muitos desses opositores, na verdade, eram grandes homens e servos de Deus. Só estavam vivendo um momento difícil. Só não tinha tido ainda a grande revelação da bondade e da misericórdia de Jesus. E sabe por que aconteceu tudo isso? Porque Jesus nunca desistiu de amar. Então, quando nós recebemos alguma oposição e nós deixamos de amar, nós deixamos de nos parecer com Jesus. Então, qualquer oposição que aconteça contra nós, continue amando, porque isso vai fazer você parecido com Jesus. Parecido com Jesus. Jesus diz que existem os filhos de Deus e os filhos que não são de Deus. E aí diz que os filhos de Deus, eles falam bem daquele que persegue. Ele ama aquele que odeia. Mas os filhos pagãos, ele diz assim, não são assim os pagãos. O pagão, ele só ama o que ama. Ele só ama quando tudo funciona. Mateus capítulo 5 diz: não faça como os pagãos, mas como o vosso Pai que está no céu, porque vocês são filhos de Deus. E aí ele manda nisso. E aí o que acontece na ceia? Eu já repeti isso várias vezes, em todas as ceias, e eu vou repetir sempre. Jesus pega, ele ministra, ele ensina, ele traz o ensinamento, e aí ele diz: olha, eu desejei há muito tempo fazer isso convosco. E aí ele estabelece ali essa ordenança, esse mandamento da festa do amor, que é celebrar a morte dele, que é toda a sua vida, que é a ministração da ceia, é uma proclamação do Evangelho, da vida, da história de Jesus, daquilo que ele fez por nós. E Jesus, ali ele pega o pão, ele molha, e segundo a cultura oriental, pegar o pão e molhar e dar a uma pessoa, significa honrar aquela pessoa mais do que todas as outras. Porque ele só fez isso com Judas. E aí ele pega e ele dá o pedaço para o Judas. Sabe por quê? Porque apesar do Judas ser o traidor, Jesus não mudou em relação ao Judas. É a situação que Deus está nos chamando. Jesus passou a vida toda recebendo oposição, mas ele nunca deixou de ser quem ele é. Então, meus queridos, nunca deixe de ser quem você é. Você é um filho de Deus, você é uma filha amada de Deus, você é um casal de Deus. Então você tem que ser alguém que espelha e espalha a glória de Deus. Amém?
perdão, misericórdia, bondade. Aconteça o que acontecer. Não permita que nada mude você. Uma pessoa age com rancor contra você, aí você, por causa disso, se ressente, fica magoado ou magoada, e fica triste, aí você fica também amargurado agora, e você agora vai andar amargurado com os outros. Percebe? Então significa que quem está mudando você é a reação do outro. Se alguém traiu você, se alguém foi vingativo, se alguém foi injusto com você, e aí você fica revoltado ou revoltada, e fica bravo, e fica chateado, entristecido, e aí você fala, a partir de agora também, eu não vou dar mais mole para ninguém, a partir de agora vai ser assim, a partir de agora. Quem foi que mudou você? Foi a injustiça do outro. O outro foi injusto comigo, eu fiquei revoltado, então a partir de agora eu vou ser assim. Então eu fui transformado pela injustiça de alguém. Isso é perigoso, isso não é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é assim, eu tinha um coração vingativo, eu era um coração amargurado, eu era assim, aí Jesus entrou em mim e a amargura saiu. Aí eu continuo sendo tentado pela amargura. Eu continuo sendo tentado pela vingança. Quando eu recebo coisas, eu ouço coisas, ou alguém age injustamente comigo, vontade, aí penso um monte de coisa. Aí o Senhor fala, calma meu filho, você não se esqueça de quem você é. Não se esqueça a quem você pertence. Não se esqueça quem é que está morando aí com você. Não se esqueça que eu lhe dei um novo coração. O velho coração não perdoava, agora esse novo coração, ele perdoa com facilidade. E quando a facilidade que eu digo é porque é uma facilidade espiritual, mas para a nossa carne é terrível. Mas é possível. É possível. Então, Jesus nos transforma a agirmos como Ele. Mas se a gente for observar e não tomar cuidado, a gente vai viver reagindo ao mal dos outros. Então significa que quem está transformando a minha vida é o pecado. Quem está transformando a minha vida é uma natureza humana caída. Quem está transformando a minha vida são pessoas que não ouvem a Deus e não pertencem a Deus. E quando, na verdade, o Evangelho me chama e aponta que eu devo estar sendo transformado dia a dia, de glória em glória, para me tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. E aí ele pega o pão e ele dá para o Judas. Porque é como se ele estivesse dizendo assim, apesar de você ter me traído, apesar de você ter feito isso, apesar de você ter me abandonado, apesar de você estar tramando algo contra mim, eu continuo te amando. Aí existem algumas linhas teológicas que diz que não, que Jesus não o amou, né? E uma forma muito clara, aquele jovem que não quis doar tudo para os pobres, a Bíblia diz, Jesus o amou, aquele menino. Então, ele foi embora, ele rejeitou Jesus e foi embora, e Jesus o amou. Como essa expressão de amor, né, a gente não vai julgar como Deus ama e quem Deus ama. Deus é amor e ama quem Ele quer. E eu não entro nessas linhas teológicas, porque eu percebi que quando eu entrei, me dei mal. E quando eu entrei nessas discussões tolas, eu me dei mal. E aí eu lembrei que Jesus diz, volta ao primeiro amor, porque no amor a gente sempre se dá bem. Mesmo quando você perde. Pode ter certeza disso. Mesmo quando você ama e você é traído e você toma um prejuízo, você é abusado, seja lá o que for, não importa, você perdeu ou foi abusado por aquela pessoa, mas Jesus continua te amando e o amor de Jesus supre todas as coisas. O amor de Jesus supre todo o coração, todas as coisas. Acredite nisso, meu irmão. Acredite, minha irmã. Por mais que você seja rejeitado pelo mundo, o amor de Cristo é suficiente para te manter de pé. Há um cântico, acho que foi o segundo que a gente cantou, dizendo que o amor dele é que nos sustenta. Aí diz, tem tudo a ver com ele. É o amor dele que nos sustenta. É o amor dele que nos segura. É o amor dele. É o amor dele. E aí ele dá para o Judas, mas Judas continua obstinado. Judas continua obstinado no seu plano maligno, no seu plano, e ele vai revelando, Jesus vai revelando quem ele é, e Judas revelando quem ele é. Depois a gente vai saber, diz assim, Jesus orando ao Pai, dizendo, Pai, nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição.
Então, Judas vai, à medida que o tempo vai passando, ele revela quem ele é. Judas, nas suas ações, ele vai revelando quem ele é. E é assim, queridos, na relação, na comunhão, na caminhada, nós vamos nos revelando quem nós somos. E Deus nos chamou para espelhar e espalhar a glória de Deus. Nós somos filhos de Deus e devemos nos revelar como filhos de Deus o tempo todo. E aí, quando Judas pega o pão e ele come, é intrigante esse texto. Ele come o pão, na hora que ele come o pão, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Ele sentado à mesa com Jesus, a ceia, um momento tão memorial, tão sublime, tão excelente, ali na mesa, sentado à mesa com Jesus. Jesus dá um pão para ele, ele come o pão, e porque ele come de maneira indigna, porque ele era quem ele era, a Bíblia diz que Satanás entrou nele. E nesse momento Jesus diz, o que você tem que fazer, faz logo. E o que ele tinha que fazer? Era dar continuidade no plano da traição, que era entregar Jesus, e o entregou com um beijo. Ele não entregou com um tapa, ele o entregou com um beijo. Ele o abraçou e beijou. E essa era a dica, essa era a senha. Aquele a quem eu beijar. Aquele que vem, oh mestre, aí abraçou o mestre. Era um beijo da traição. Tão conhecido, né? Mas Jesus nunca deixou de ser quem ele era. E ele continuou o seu calvário, e ele foi preso, e ele apanhou, e ele carregou a cruz, e ele foi crucificado, e ele morreu, e ele foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, e tem a promessa de que vem ao nosso encontro, que vem nos buscar para estarmos com ele por toda a eternidade. É isso que tudo que nós estamos falando aqui é o que a ceia celebra. Nós estamos celebrando isso. Aquele que veio e nasceu de uma virgem, e que viveu sem pecado, e que ensinou com sua vida a melhor doutrina, o melhor ensino, aquele que assumiu a minha culpa, que morreu em nosso lugar, aquele que trouxe cura, aquele que trouxe perdão, aquele que nos capacitou a perdoar, aquele que nos deu nova vida, aquele que nos deu o seu Espírito, aquele que nos deu a sua palavra, aquele que morreu e ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou, e vivo está, e está presente aqui agora, habitando em nós, presente nesse momento tão especial e maravilhoso. Ele vem nos buscar, é esse Jesus que Ele está falando conosco, e nós estamos celebrando isto, e aí nós vamos sair daqui com esse coração dizendo, eu preciso manifestar ao mundo que eu sou filha de Deus, que eu sou filha de Deus, e que eu devo agir como Jesus, não importa quem faça isso ou faça aquilo, não importa o que esteja acontecendo, não importa como a salvação chegou a você, Deus quer que a salvação continue por meio de você, continue pregando o Evangelho, a palavra de Deus é poderosa, e ela não volta vazia. Tenha certeza disso. Temos muitos irmãos aqui, outros irmãos na rua de cima, irmãos da rua de baixo, irmãos que estão pelas ruas, que se encontram regularmente em suas congregações. Somos irmãos, somos o reino de Deus. E que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos faça andar pelas ruas, levando a imagem e semelhança de Deus, dando bom testemunho, como no livro de Atos inteiro fala o livro de Atos é uma exposição do Evangelho na prática, do Evangelho na rua, do Evangelho nas praças, do Evangelho nas casas, mostrando que aonde o Evangelho chega, a igreja aparece. Aonde o Evangelho chega, vidas são transformadas. Isso é algo maravilhoso para cada um de nós. Então, a palavra para o nosso coração é olhar para a vida de Jesus. Por isso que eu não li especificamente um texto, porque eu teria que ler muito texto, ler o Novo Testamento, pelo menos o Evangelho inteiro, né? Então a gente vai falando rapidamente, e eu sei que quando eu vou falando, você sabe que isso é verdade, que isso está escrito, não é? Não estou inventando nenhuma história aqui, não. Estou mostrando que Jesus é aquele que nos chamou para ser parecido com Ele. Parecido com Ele. Perdoar como Ele perdoou, amar como Ele amou, viver como Ele viveu. Por quê? Porque é a vida dele que vai se manifestar em nós.
Porque ninguém viveu como ele viveu, e ninguém morreu como ele viveu, ninguém nasceu como ele nasceu. Só ele nasceu de uma virgem, só ele viveu uma vida sem pecado, e só ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, mas na vida dele, derramada em nossas vidas, nós podemos viver a vida dele. Que lindo isso, que coisa assim tão maravilhosa e difícil de explicar. Esse milagre que é Deus habitando em nós, que é Deus fazendo a gente viver a nossa vida, mas viver a vida dele. Porque agora vivo não mais eu, não é mais a minha vida pecaminosa, agora é a vida de Cristo que se manifesta em nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar pelo momento do pão, da ceia, e que Jesus nos torne pacientes, porque ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, ser parecido com Jesus é ser paciente. Uma das questões que o inimigo vai atuando e vai trabalhando é impedir de ouvir a palavra de Deus. Veja que na palavra do semeador tem muitas dificuldades para que a palavra caia e dê fruto. Ela pode cair no meio dos espinhos, está preocupado com aqui, lá, preocupado lá. Pode cair no meio das pedras, não tem fundamento, é só emoção, não tem profundidade. Pode deixar cair de lado, dando de ombros, aí cai do lado, aí o inimigo rouba. E só existe uma maneira, é cair num bom coração, e a gente pode sempre dizer isso: Senhor, tira toda a inquietação do meu coração, faz o meu coração ficar propício e ser uma terra boa para receber a Tua palavra. A Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos enriqueça, que o Senhor continue nos favorecendo, continue derramando o nosso amor, que o Senhor abra os nossos olhos para olhar e ver a verdade, Senhor, porque Tu és a verdade, tens um compromisso com a verdade, Tu se identifica com a verdade, Tu és a personalização da verdade, Senhor. Por isso nós pedimos: traz à luz todas as coisas. Pai, que o inimigo seja repreendido, que o inimigo seja repreendido no nome de Jesus. E nós te pedimos, ó Pai, que nesse momento solene, maravilhoso, na Tua presença, nos aproximemos da Tua mesa nesse instante, e comer do pão e beber do cálice, Senhor, em obediência a um memorial, em obediência a uma ordem, em obediência cumprindo o mandamento do Senhor. Nós te pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode ir distribuindo o cálice, o pão, enquanto nós, com o nosso coração quebrantado, adoramos o Senhor. Oh Deus bendito, pelo que recebi do Senhor, o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, o texto sagrado enfatiza muito isso. Imagina uma noite que você é traído, e o Salmo diz assim: o meu amigo íntimo. Jesus caminhou 3 anos com ele, dia e noite. O meu amigo íntimo virou contra mim o seu calcanhar. Virar contra mim o calcanhar, virar as costas, o calcanhar está atrás. Virou as costas para mim. É uma linguagem poética do Salmo. E aí Jesus diz: na noite que foi traído, e ele sabia, e ele diz: um de vocês, foi eu que escolhi. Eu escolhi, e um de vocês é um caluniador, é um mentiroso, é um traidor. E ele não expulsou ele de lá. Ele permitiu que sentasse à mesa. Ele pegou a bacia e a toalha e foi lá e lavou os pés dele. Ele não mudou. Ele não mudou. E ele está dizendo para nós: não mude. Não mude. Você foi chamado para amar. Você foi feito para amar. Você é obra do amor de Deus.
chore, clame. Permita, deseje que o amor de Deus seja manifesto, seja experimentado por você e manifesto na sua vida. Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Não se esqueça, proclame, anuncie, fale para todo mundo. Não deixe de anunciar, não deixe de mostrar que eu nasci, vivi. Contar a história de Jesus, contar a vida de Jesus. Isso é o Evangelho. Façam isso em memória de mim. Então, cumprindo a ordenança de Jesus, o mandamento dele, comamos do pão. a tua vitória, Senhor, o teu sacrifício. Aleluia. Estamos aqui nessa manhã em memória do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive é Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive é Senhor. És digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive é Senhor. Ele vive. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive é Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive é Senhor. Vive, vive, Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive é Senhor. Já adoramos o teu nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino. Já que te exaltamos, te exaltamos. Aleluia, Senhor, te exaltamos.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, aí ele vai escorrendo dizendo: olha, toda vez que comer esse pão, que é uma ordem, é uma ordenança, é um mandamento. Então sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. A ceia é um ato evangelístico, é um ato do evangelho, é um ato da igreja, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí nós deveremos ficar muito preocupados o que significa comer e beber indignamente. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Jesus não disse que o pão é o corpo, não é para discernir o pão. Ele disse: esse pão é o símbolo, não é o corpo, é o símbolo do corpo. Então nós temos que nos preocupar com o que significa, o que é o corpo. Às vezes a gente pensa assim, fica preocupado: discernir é comer o pão direitinho. Não, ele não está falando do pão. Ele está dizendo, o pão é o símbolo do meu corpo. E aí ele está dizendo aqui, não discernir o corpo. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, eu acho que fica fácil a gente descobrir, né? Jesus é o cabeça do corpo. O que é o corpo? A igreja. Congregar, comunhão, celebrar, vida, está ligado no corpo, é sem levar em consideração os irmãos. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria. Então a ceia é um ato de bênção, promove bênção, é um ato que pode trazer bênção, né? Desdobramentos de bênção, mas também é um ato que pode trazer condenação, juízo. Por isso há entre muitos fracos e doentes. Vai começando assim, vai ficando fraco, doente. E o fraco e doente já faz o quê? Uma pessoa fraca e doente, ela não vive tudo aquilo que precisa viver. Ela deixa de fazer, deixa de falar, deixa de agir, deixa de sentir. Uma pessoa doente não sente nem fome. Outros, por algum tipo de doença, perde o sono, perde o apetite, perde vontade. Estou sem vontade. Pode ser uma depressão, é uma doença. E aí fracos e doentes. E olha o que diz. E vários já dormiram, porque Deus não diz que o crente morre. Os já dormiram aqui é os que já foi para a eternidade. É muito sério. Na minha história de vida, alguns que não gostam nem que fale disso, mas não está escrito na Bíblia. Eu não estou inventando aqui, eu estou lendo. E eu vou esconder de vocês a verdade? Não. Paulo está falando aqui da ceia, ele está dando as normativas, ele está ensinando, dando o padrão. E aí Paulo diz: eu nunca escondi, eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Sabe por quê? Porque o conselho de Deus é vida. É vida, vida transformada. Vida bendita, vida de bênção. Aí ele diz, vários já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, e que bênção, quando ainda somos julgados pelo Senhor, porque pertencemos a Ele, estamos sendo disciplinados. Sabe por quê? Para não sermos condenados com o mundo. Que privilégio, meu irmão, que bênção.
Então eu volto lá dizendo, versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, é uma ordem, sempre que o beberem, em memória de mim, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Põe o texto lá. Aleluias. Vamos ler um texto rapidinho aqui. Acho que mais uns 3 minutinhos eu já termino. Queria que você lesse aqui, vai estar aqui no telão. O que é a ceia do Senhor? Isso a gente vai estar ensinando mais e mais. Ensinar para você repetidas vezes o que é o Evangelho em 60 segundos. O que é o Evangelho em 60 segundos? Fala para mim. Você tem 60 segundos para dizer o que é o Evangelho. O que é a ceia, o que é batismo. São fundamentos que nós vamos trabalhar muito nisso, para que a gente possa andar firme nisso. Então aqui a ceia, olha o que diz aí o texto. Não sei se... A ceia é um ato de comunhão com Cristo. Está aqui, você pode acompanhar. E de uns com os outros. Nunca um ato isolado, né? Celebração da morte de Cristo por meio de partilharmos o pão e o vinho. E um ato de um crente receber os benefícios de Cristo e renovar o seu compromisso com Cristo e com o seu povo, fazendo da igreja um corpo e a distinguindo do mundo. A ceia é o ato, é o anúncio do Evangelho. Mais abaixo também o que é ceia. A ceia, eu vou dizer só o que é ceia, você pode ir acompanhando aí. A ceia do Senhor é um outro sinal efetivo da membresia da igreja. A ceia estabelece nossa comunhão uns
com os outros. A ceia não é uma refeição privada entre amigos, mas a celebração pública feita pela igreja, da comunhão com Cristo de uns com os outros. A ceia do Senhor não pode ser separada da igreja. A ordem de Jesus é para a igreja, é um ato da igreja. A ceia do Senhor é um ato da igreja. Removendo um desses atos, o resto se perde tudo, né? A reunião frequente, o batismo, a ceia. A ceia do Senhor expressa a nossa união com Cristo e, portanto, a nossa unidade em Cristo. Na ceia do Senhor, comungamos junto com Cristo e assim temos comunhão uns com os outros. A ceia é um ato de uma igreja e também é o ato de um crente. É uma ação da igreja, mas também é uma ação do crente. Por isso, só o crente pode e deve participar da ceia do Senhor. Quem é o crente? O crente é somente aquele que confiam na morte de Jesus para salvá-los e devem celebrar a morte de Jesus com a igreja e como igreja. Somente aqueles cuja esperança está na morte de Jesus deve anunciar a morte de Jesus. A ceia do Senhor é, antes de tudo, uma celebração de obra consumada em Cristo. Ele reproduz a nossa resposta ao Evangelho. Como eu respondo ao Evangelho. É o anúncio de que Jesus é meu Salvador. E receber Jesus como Salvador também é receber e submeter-se como Ele. A Ele como Senhor, resgatado do pecado e dos seus efeitos. Não podemos dizer que somos de Jesus, que Jesus é o nosso resgatador, se nós recusamos ser resgatados, se recusamos os desdobramentos do seu resgate. Então eu queria deixar essas falas que a gente vai estar repetindo de quando em quando, escola bíblica, ensino, pequeno grupo, aquilo que a gente vai estar fazendo em 2022, mas que isso esteja guardando o vosso coração e a celebração do Senhor. Amém? Uma outra coisa, a questão dessa que a gente falou que Jesus não mudou e que Jesus não quer que você mude. Você pode ser mal interpretado. Você fala uma coisa e as pessoas vão interpretar outra. Mas saiba, Deus não vai cobrar o que o outro pensou. Ele vai agir de acordo com o que você falou, o que você fez. Então celebre a Deus, celebre a Cristo, escolha amar, escolha servir Jesus, escolha o caminho de paz, seja um bem-aventurado, escolha promover a paz, escolha amar os irmãos, orar pelos irmãos, pela igreja, ore pelos pastores da cidade, ore pelos irmãos que congregam em outros lugares, ore, nós somos o reino de Deus, amém? O reino de Deus não está aqui unicamente, ele também está aqui, mas também está na vida de muitos irmãos, que até às vezes pensam diferentes de nós, mas são nossos irmãos. Eles confiam na morte de Jesus, e eu quero que você fique de pé, se você pode. Vamos orar, encerrando nesse momento o nosso tempo precioso aqui. Eu queria até terminado um pouquinho antes, mas eu não posso me deixar atropelar aqui por causa, né, só de um desejo. E estamos no tempo, nosso culto até às 11, né? Que você glorifique o Senhor em todo o tempo, amém? Só um aviso rápido, nós numa reunião entre os conselheiros, os irmãos, nós não vamos ter aqui as nossas reuniões no dia 26 e do dia 2 de janeiro. Nós, numas consultas rápidas, muita gente vai estar viajando, muita gente. Já temos tão poucos e vai viajar muito mais. Inclusive eu ganhei uma viagem, eu não escolheria essa data, né? Mas, inclusive é uma data muito cara, mas é um presente, eu ganhei, eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu quero, e aí me deu muito caro, né? Mas me deu, glória a Deus. O Luiz aqui testemunha que desde setembro que me foi prometida essa viagem e não conseguiu sair, desde setembro, e agora saiu a data, que não foi eu que escolhi, né? Mas glória a Deus por isso. E aí mas às segundas-feiras a igreja estará aqui.
Na segunda, dia 27, o Luiz vai estar aqui com um grupo de irmãos, os que puderem, os que estiverem por aqui, os que não foram viajar. E no dia 2, dia 3, na segunda, eu já estou aqui também de volta. E aí tem uns irmãos que vão estar voltando de viagem e outros estão indo de viagem, não é? E a gente sabe que é muito complicado essas datas de final de ano. E vocês sabem que nós não somos uma igreja que quer que você abandone sua família, venha para o templo e fique aqui na reunião, né? A gente quer que a igreja sempre comece em casa. Não adianta você celebrar aqui rompido com a família ou perder a família. A Bíblia diz que quem não preserva a família, não guarda a família, não cuida da família, é pior do que o incrédulo e já negou a fé. Só que tem uns crentes que eu tenho experimentado, que aí ele vai para o outro lado, ele passa a idolatrar a família. Ele abandona a igreja porque diz que está com a família. E a Bíblia diz, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, nem um extremo e nem o outro. Vamos ficar na centralidade do Evangelho. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por Tua bondade, por Tua misericórdia. Que o Senhor coloque nos nossos ouvidos a capacidade santa de ouvir e discernir. Coloca nos nossos lábios a Tua palavra. Faça das nossas bocas a Tua boca, Senhor. E nesse tempo de celebração, de final de ano, onde se fala muito do Natal, que todos possam compreender que a razão do Natal é Jesus Cristo. E que os teus filhos espalhados em muitas ceias de Natal, em muitos lugares, possam fazer uma oração, possam fazer o anúncio da vida de Jesus, da morte, da ressurreição, da crucificação, de tudo que o Natal simboliza, de tudo que a vida de Jesus traz, do anúncio do Evangelho. Em nome de Jesus eu te peço, te glorifico e te exalto. Nós, a tua igreja, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos. Terminamos 3 minutos antes ainda. Deus abençoe.